segundo ano do médio, beleza? O professor Everton está aqui com vocês para a gente poder dar o nosso start para o segundo bimestre, ok? Ótimo! No segundo bimestre nós vamos ter uma tratativa um pouco diferente, vamos mudar de linguagem, a gente sempre aborda muito a questão das linguagens das artes visuais, e agora a gente vai ter uma tratativa um pouco diferente. Vamos lá, começando então. Em primeiro lugar, nosso ponto de partida. De onde saímos para que a gente passe para o nosso segundo bimestre? Nós vamos pensar lá nas estruturas medievais, certo? De arte, a arte medieval em si, pensando nas dois grandes padrões arquitetônicos que nós já estudamos, né? O românico e o gótico, ok? Temos essas duas características aí muito bem fundamentadas, certo? O Renascimento ele vem com outras estruturas. O segundo ano ele tem uma peculiaridade importante que você precisa atentar. É sempre essa transição. A transição do medieval para o Renascimento é sempre muito importante. Então, fique atento. Nós estudamos alguns artistas que são importantes aí e a estruturação da pintura principalmente. Hoje, nós vamos pensar nos valores do Renascimento e como esses valores eles vão permear o nosso objeto de estudo de hoje. Em primeiro lugar, os valores humanistas, certo? A ideia de que o humano em si e o antropocentrismo em geral vai abordar principalmente a ideia artística e não mais o relacionamento, a ideia de sacro, né? Que é carregada ali pela arte medieval. Continuando, a ciência em desenvolvimento, o desenvolvimento científico como principal remo dessa mobilização artística. E nós temos duas estruturas que também são muito importantes. Em primeiro lugar, o capitalismo, né? O sistema feudal ele está fundindo nesse momento e o capitalismo está se reerguendo, a burguesia começa a dar as caras, né? E aí nós temos um novo momento, um novo padrão de produção, de financiamento artístico e de método principalmente. Ok? Para finalizar, a filosofia. A organização filosófica começa a reestruturar o padrão artístico. Ok, a gente consegue pensar nesse panorama e a partir daí vamos continuar. No nosso segundo bimestre, a abordagem começa com o capítulo 8, certo? Nós vamos pensar em diferentes linguagens dentro do Renascimento. Então vamos lá. Começando com a ideia de que a herança medieval ainda é muito forte, certo? A igreja está em declínio, a ciência está subindo, está ganhando uma nova força, porém, a ideia de medievalidade, se é que existe esse termo, ela ainda se mantém, certo? Essa estrutura medieval ainda rege certos comportamentos dessa sociedade, sem problemas. A relação entre o que é sagrado e o que é profano vai sempre embater, ou nesse momento do Renascimento ela vai começar a haver uma dança, né? Essas duas estruturas vão começar a se relacionar, né? O que a gente chama de intercâmbio. Antes, uma coisa era totalmente desassociada da outra. O sacro e o profano elas não tinham ligação, ou elas eram até colocadas como uma dicotomia extremista. Agora, elas se aproximam e até começam a promover uma dança, uma relação. Um intercâmbio das duas vertentes. Perfeito, então. Continuando, a gente vai ter lá o Renascimento nas artes cênicas, que é a nossa abordagem de hoje, certo? O Renascimento nas artes cênicas ela vai ter como principal característica 3 tipos de espetáculo. O primeiro é o trágico, o cômico e o satírico, certo? Mas cômico e satírico, professor, mesma coisa? A comédia pode ser comédia por si, né? A sátira é uma intensificação um pouco ácida dessa questão da comédia. Ok, então vamos pensar. Trágico e cômico são heranças lá da Grécia, do mundo antigo ainda, da formalização. Mas qual é a característica fundamental do Renascimento? A característica fundamental do Renascimento é trazer à memória os conceitos dos gregos. Perfeito. Então nós temos aí
Tá batendo até então. Ótimo. Outra questão que é muito interessante é a disputa entre sacro e profano também ganha um novo conceito, um novo contexto, que é o embate entre o que é popular e o que é erudito, certo? Nós tivemos até então uma cultura muito elitizada quando nós pensamos em artes cênicas, porque no mundo medieval só a elite tinha acesso às produções culturais, certo? Com o Renascimento e o pensamento humanista, o homem e a sociedade começam a ter certos acessos que até então não tinham. O erudito e o popular começam a acontecer justamente porque o artista se propõe a apresentar às outras pessoas, se propõe a retirar da elite aquilo que é conceito artístico e também entregar ao povo. Essa relação se acentua muito nas artes cênicas. E aí, além do sacro e profano, nós temos o erudito e popular. Certo? Vamos seguir porque isso vai dar pano ainda lá para frente. Ótimo. O teatro renascentista popular. Vamos pensar, começando pelo popular. Sautier é uma comédia bufa que ela tem a sátira política com essa ideia de personagem simbólico. Ou seja, além da sátira, existe um duplo sentido na condução da peça. Ou seja, os artistas estão promovendo ali um cunho político. Então nós podemos perceber a presença do pensamento renascentista aí nessa estrutura. Ok, nós também temos a farsa, que é o segundo modelo de teatro popular. A farsa, ela vai ter a ideia de comédia satírica, e ela vai ter como fundamental estrutura ali o gosto popular, a ideia de cotidiano mesmo, vivência das pessoas, ok? Ótimo, então. Essas duas características aí fundamentam a ideia de popularidade, ou seja, uma comédia que é mais povão, né? Uma estrutura teatral que é mais povão. Por que eu estou dizendo isso? Justamente porque nós vamos ter aí para frente, a partir dessa característica povão, novas produções artísticas. Já chegamos lá. O teatro renascentista de cunho erudito agora, vamos pensar nisso. Em primeiro lugar, ele imitava os modelos greco-romanos. Ótimo. Esses modelos greco-romanos, eles tinham características muito fundamentais. Em primeiro lugar, formalidade no teatro. Ok. Segunda questão, um cunho literário. Essa ideia de que o improviso fica restrito agora à ideia de comédia mais povo, certo? A ideia literária mais aprimorada fica mais para a elite. Então, o erudito e o elitizado começam a se comunicar. Ótimo. A linguagem pomposa, ou seja, uma linguagem rebuscada, uma ideia cheia de pompa, cheia de elevação cultural, justamente é assim que nós podemos usar o termo erudito, certo? Uma elevação cultural que não se comunica com o povo no geral, né? Justamente porque não são todas as pessoas que têm essa característica aí. Ok. Para finalizar, nós temos ali sem originalidade dos temas. É interessante pensar que, embora seja tão literário, tão rebuscado, a forma erudita perde um pouco de qualidade criativa, justamente porque não existe o improviso. Ou seja, é ruim, é errado em termos aprimorar ou pensar de forma diferente aquele segmento que vem sendo feito. Logicamente, a elite fica com um teatro um pouco mais eruditizado, né? Uma ideia um pouco mais rebuscada, cheia de pompa e uma estrutura mais literária, e o povo fica com um teatro um pouco mais solto, mais à vontade para falar sobre os temas do cotidiano e dos conceitos políticos de forma um pouco mais ácida. Ok, perfeito. Pensamos então, popular e erudito. Já entendemos essas questões. Por que esses dois termos são importantes? Vamos lá. Continuando. O teatro renascentista, ele vai ter
como primeiro start a ideia de herança lá do povo medieval, da estrutura medieval. Na estrutura medieval, a gente lembra que o teatro era, sim, um privilégio dos palácios, né? Aí eu quero lembrar uma questão também que é importante. Quando eu falo em bufa, o que é uma comédia bufa? Quando nós pensamos em bufão, nós trazemos à memória aquele palhaço que fazia graças à torta e direito para agradar as cortes. Então, duas heranças importantes: o bufão, que é o bobo da corte, e a ideia de elite, que vem a partir da ideia medieval. Então, nós temos duas efervescências diferentes, certo? O bufão, que é o palhaço, a coisa mais boba, ou uma coisa mais bonachona, e a estrutura mais elite, que vem da ideia medieval, a ideia literária, justamente porque o teatro sacro era literário, certo? Ok. Só que tem um porém. No Renascimento, embora o artista tenha essa herança medieval, é na rua que ele gera os seus ganhos, que ele consegue sobreviver financeiramente. Olha um sinal de capitalismo, importante aí. Ótimo. Então, pensando nessa característica, as duas vertentes e os dois contextos vão se separar e vão criar novas vertentes, fundamentalmente no Renascimento. Então, vamos lá. Primeiro, o teatro popular, ele vai ser chamado no Renascimento de teatro do povo, e como característica fundamental, ou como gênero fundamental, ele vai ter a comédia dell'arte. Ótimo. Aí, nós temos a segunda vertente. A segunda vertente é o teatro erudito, que vai ter como nome ou como gênero ali, que vai fundamentar no Renascimento, é o teatro de corte. Percebam as diferenças, né? Elite. E ele vai desembocar, ou vai ter como característica, como gênero fundamental, o teatro elisabetano. Certo? Pensamos em comédia dell'arte, pensamos em estruturas de personagens muito peculiares, o teatro de máscaras voltando a ser importante, e o figurino e a organização de improviso. No teatro elisabetano, nós pensamos em um dramaturgo fundamental, William Shakespeare, certo? E aqui nós vamos ter todo um rebuscamento, uma organização textual que é totalmente diferente daquilo que era improvisado lá para o povão, certo? Ótimo. Aí nós temos duas imagens importantes, só para destacar essas ideias. Em primeiro lugar, figurinos e representações importantes da comédia dell'arte. Perceba aí. E para finalizar, a organização do teatro elisabetano, certo? Serão os assuntos que vão ser abordados nas próximas aulas, certo? Peço para você nos acompanhar nas nossas plataformas, organizando seu conhecimento aí, vamos postar atividades e estruturas aí para que você continue em contato com esse conhecimento. O professor agradece muito a sua presença aqui, a sua audiência desse vídeo. Venham até nós, conversem, discutam e vamos manter contato com o nosso conhecimento. Certo, pessoal? Muito obrigado. Valeu!